Bom, vamos então abrir com esse tema aqui das pesquisas. Teve uma pesquisa importante, o Instituto Ibope, em parceria com a CNI, divulgou números da corrida presidencial. O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 24 de junho, com 2.000 eleitores em 128 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram testados 2 cenários apenas, um com Lula e o outro sem o Lula. Aliás, quem nos acompanha, a pesquisa, os cenários estão aqui na tela agora. No primeiro, sem o Lula, o Bolsonaro aparece na liderança com 17% das intenções de voto. Ele está tecnicamente empatado com Marina, que tem 13%. Ciro é o terceiro com 8%. Geraldo Alckmin marca 6%, Álvaro Dias 3%, Haddad tem apenas 2%. Neste caso, brancos e nulos, é o que eu disse aqui na pesquisa, são 33% e não sabem ou não responderam 8%. No segundo cenário, com Lula, o ex-presidente lidera de forma isolada com 33%, Bolsonaro é o segundo com 15% e Marina a terceira com 7%. Na sequência aparece Ciro e Alckmin com 4% e Álvaro Dias com 2%. Bom, Vera, é a primeira pesquisa do Ibope divulgada neste ano e os números são parecidos com outros institutos, né? Pelo menos acho que o Datafolha é um pouquinho mais próximo. Dá para apontar o vencedor, o perdedor nessa pesquisa? Qual a leitura? O que você achou desse levantamento com esses 2 cenários, com e sem o ex-presidente Lula? Se eu não me engano, tinha uma pesquisa em março, Patrick. Essa não é a primeira. Não é a primeira? Não, acho que não. Mas, enfim, podemos verificar. Pode ser que seja CNI e Ibope, mas Ibope já teve uma em março. Então vamos checar isso já, Bob. A gente vê aí, Patrick, a meu ver, um cenário de quem não está pensando nisso agora. Eu acho que o eleitorado não está pensando nas eleições. Aquela pesquisa anterior do Datafolha deu que as pessoas não estavam muito aí para a Copa, mas o fato é que a Copa pegou. E eu acho que as pessoas estão assistindo a Copa, mostra um cenário muito estagnado em relação às outras pesquisas que a gente viu, sem nenhuma grande alteração, a não ser o fato de que o Lula permanece ali muito bem, né? Bastante consolidado na faixa dos 30 e tantos %, num sinal de que ele mantém aquele apoio, apesar de preso há 3 meses. Então, para mim, é o dado mais significativo da pesquisa. O resto, todo mundo na mesma faixa. Geraldo Alckmin empacado, com uma bigorna nos pés, nessa faixa entre 4% e 6%. E a Marina, eu acho que ela parece bem assim. A nossa pesquisa do dia a dia não nos mostra uma Marina tão forte quanto o Bolsonaro. É difícil enxergar esse empate técnico que as pesquisas insistem em mostrar. Então, a minha hipótese, e não é uma hipótese científica, tá? É uma hipótese bastante da observação, é que as pessoas, quando colocadas as pessoas que não têm, na verdade, um eleitor, a não ser os bolsonaristas e os lulistas, os outros ainda não definiram o voto, a meu ver. E as pessoas colocadas diante de um cartão em que tem Bolsonaro e Lula procuram alguém que elas conhecem e que poderia ser um meio termo entre essas opções com as quais elas não concordam. Eu acho que a Marina se beneficia do recall nesse momento, Patrick. Acho que só isso explica. Eu não vejo esse eleitor dela, o eleitor resoluto da Marina Silva, não vejo nas ruas, não vejo nas redes sociais, não vejo nos comentários do 3 em 1. Então eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Entre os que não são nem Ciro, nem Lula e nem Bolsonaro, a Marina é aquela que galvaniza alguma intenção de voto quando as pessoas são questionadas sobre isso. Mas se você olhar o cenário sem o Lula e principalmente a espontânea, o número de não voto ainda é muito grande. Num sinal de que as pessoas de fato não se definiram. Entre quem está com o eleitorado definido e pode ser candidato, ou seja, excluindo o Lula, Bolsonaro bastante consolidado nesse voto dele, tem uma relação entre o voto espontâneo dele e o estimulado que é muito próxima, muito mais próxima do que médias históricas mesmo de eleições. Então mostra um eleitor ali aguerrido do Bolsonaro, um eleitor convicto, e pode mostrar até que ele tem mais voto na estimulada do que aparece, porque se a espontânea dele é tão próxima da estimulada, dá para supor que tem um voto não declarado, um voto envergonhado no Bolsonaro, que ainda pode não ter sido captado pelas pesquisas, Patrick. Ô Madu, você que adora falar de pesquisa, a Vera falou do voto espontâneo, eu tenho aqui os números, né, do voto espontâneo sem apresentar, né, as opções. O Lula tem 21% e o Bolsonaro 11%, a Marina e o Ciro 2% e o Alckmin marca apenas 1%. O que você acha desse cenário também? Pois é. Ao contrário do direito, né, tá aí uma ciência que eu gosto de estudar, continuo estudando,
que é estatística. Muito embora essas estatísticas aí são bastante simplificadas, né? E o que me interessa, por exemplo, é o que a gente pode realmente depender desses números. Ou seja, primeiro, 60% do eleitorado não sabe em quem vai votar e não deu tratos à bola ainda essa questão da eleição. Isso é claro. E você veja, que é a pesquisa espontânea, essa é que interessa, né? É espontânea. E você vê que os números dessa pesquisa do Ibope são muito abaixo das outras pesquisas. Você tem cerca de 20% Lula, 11% Bolsonaro, são os votos, digamos assim, cristalizados, e é em torno disso que você vai ter o resultado final. Tanto os bolsonaristas como os lulistas podem ir já se acostumando. É a única coisa, assim, tecnicamente, cientificamente claro que se pode depender dessas pesquisas. O resto é pura ilação, que é bom que se faça também. Eu acho muito válido, né, que os colegas, outros analistas políticos, façam ilações em torno dos números dos outros candidatos. Mas, assim, do ponto de vista estatístico, é desprezível. Mas é óbvio, principalmente as mulheres jornalistas, aliás, esse parênteses, os melhores jornalistas políticos brasileiros por acaso, são mulheres. E que a intuição feminina funciona muito. Mas é isso. Ô Andreasa, qual que é a sua leitura aí dessa pesquisa do Ibope, esses cenários, essa questão também do voto espontâneo e do consolidado aí do Bolsonaro, enfim, o que você achou desse levantamento? Me espanta muito, meu caro Patrick Santos, que o mercado financeiro, dólar, jornalistas criem expectativas e especulem sobre cenários que, no entanto, sucessivamente, não importa quem faça a pesquisa, mostram que o tabuleiro está absolutamente engessado. É evidente que há uma bigorna no pé do Geraldo Alckmin, mas uns mais bem colocados, outros menos, todo mundo está com a sua bigorna, em degraus diferentes. Se nós pegarmos todas as pesquisas, sem exceção, feitas nos últimos 6 meses, nós veremos esse mesmo cenário cristalizado. Isso se deve, em parte, ao desinteresse da população, que beneficia, a meu ver, Marina Silva. Não tenho dúvida de que ela é a expressão do recall e da declaração de voto daquele cara que não quer dizer, não sabe, não vou responder. Cita Marina Silva. É uma posição segura, digamos assim, diante da bolacha com os nomes dos candidatos na pesquisa estimulada. A Marina Silva é aquela que, não sendo identificada com as paixões do momento, nem com Lula, nem com Bolsonaro, representa uma memória, disputou as 2 últimas eleições presidenciais e tem uma imagem respeitável, de honesta. É uma aposta segura, vai derreter. De resto, estão todos absolutamente no mesmo lugar. Espantoso não é. Falamos aqui muito, fiz essa aposta de que o Lula, a casa do Lula, mesmo preso, seria dos 30%. A dúvida é a sua capacidade de transferir votos. Eu acho que ela será grande. Vamos ver adiante. No cenário sem o Lula, é espantoso que nós tenhamos entre votos brancos e nulos, os que não sabem, não respondem, 41%. O que mostra que o Lula é a verdadeira, já que falamos de bigorna, o Lula é a verdadeira âncora dessa eleição. Mesmo preso, sinto muito, ele continua sendo o senhor do processo eleitoral no Brasil. No cenário em que ele é incluído, nós saímos de 41% de votos brancos, nulos ou que não sabem e não respondem, para 28% apenas. A presença do Lula, do que ele representa, desenlaça o jogo. E isso, para mim, é verdadeiramente espantoso. Essa pesquisa do Ibope apenas traz, em relação à do Datafolha, um rebaixamento nos números dos demais. O Lula cresce, se pudermos comparar grosseiramente com os demais, mas, de modo geral, há um rebaixamento na mesma posição proporcional de todos os outros. De resto, Patrick Santos,
Nessa pesquisa, aí já no aspecto qualitativo dela, um número espantoso. Ode a obra ode a obra de Edson Fachin, Rodrigo Janot e turma. 63% dos brasileiros acreditam que o governo Temer é pior do que o de Dilma Rousseff. Pode-se não gostar de Temer, mas considerar que o seu governo, no qual o Brasil saiu da recessão, é pior do que o de Dilma Rousseff, em que o Brasil afundou na pior recessão da sua história, é realmente uma obra de ficção para a história. E Vera, você tinha razão, realmente não é a primeira pesquisa do Ibope, é a segunda, mas aquela pesquisa que você se referiu em abril, só para a gente constar, foi feita no estado de São Paulo. Tá. Então essa é a mais completa. Nacional. Isso, é a primeira mais completa. Alguma coisa ainda? Não, tem algumas coisas importantes aí, Patrick. Tem esse voto lulista, né, que é um voto principalmente de um eleitor de baixa renda, baixa escolaridade e do Nordeste, que está órfão, né? Está órfão de opções. Mesmo no cenário sem o Lula, é esse eleitor que está aí por ser conquistado. Conversei hoje com vários especialistas em pesquisas que notam o fato de que nem o Ciro Gomes e nem a Marina Silva fazem uma campanha voltada para esse eleitor, fazem uma campanha elitizada, discutindo economia, discutindo mercado, não mercado, privatização, não privatização. Um desses especialistas, o Maurício Moura, do IDEA Big Data, que é um instituto que trabalha muito com qualitativas e faz muitas pesquisas para o próprio mercado, nota que a Marina, se resgatasse a sua própria trajetória, ela teria uma possibilidade de entrar bem nesse eleitorado. E que o Ciro Gomes, nas campanhas que fez no Ceará, tanto ele quanto seu irmão, foram bem votados nesse eleitorado. E ele é do Nordeste, portanto, poderia preencher uma lacuna de um eleitor do Nordeste que está à procura de um candidato sem o Lula. Porém, eles até agora estão voltados principalmente para falar para um público que tradicionalmente é um eleitor do PSDB e que dificilmente vai escolher uma dessas opções. Ou esse eleitor pode ir para o Bolsonaro, pode ir para o Álvaro Dias, ou pode ir para o próprio Geraldo Alckmin. Então, eu achei interessante essa observação sobre um certo deslocamento dessas campanhas. E naquela disputa por esse voto tradicional tucano, a gente vai falar da estratégia do Alckmin de bater o Bolsonaro, mas tem também esse voto do Álvaro Dias, que funciona um pouco como uma bigorna para o Alckmin. Quem está vendo as imagens aí da gente, eu não sei se a câmera está mostrando agora, mas o Alckmin tem 6 e o Álvaro tem 3. No cenário em que ele tem 4, o Álvaro tem 2. Então é sempre a metade desse voto, mas que poderia somar alguma coisa para o Alckmin. Os tucanos insistem bastante ainda em tentar fazer o Podemos desistir da candidatura do senador Álvaro Dias, mas eu acho uma candidatura difícil de ser removida, mais difícil do que as outras que podem vir a se integrar à candidatura do Geraldo Alckmin. Chamou, Madu? Eu queria fazer um comentário, o seguinte, o brasileiro, isso é percepção minha e eu depreendo um pouco aí dos resultados da pesquisa. Eu acho que ele não está alienado, ele não está distraído por futebol e outras coisas, não. Eu acho que o eleitor, de uma maneira geral, ele está preocupado. Eu acho que, pelo contrário, nunca o povo brasileiro esteve tão politizado. Nunca a política dominou o assunto das rodas de conversa. Isso aí, você pode ir por experiência própria ou até intuição, mas é o que acontece. Existe um interesse enorme por política. Existe também o interesse pela eleição. O que não existe é o interesse pelos candidatos, pelos pré-candidatos que estão aí, que se apresentaram. E eu infiro isso, eu concluo isso pelo enorme abismo que existe hoje entre a sociedade e os partidos políticos e a classe política. O cidadão não se sente representado por isso. Daí esse resultado é extremamente revelador de você ter cerca de 60% das pessoas da pesquisa espontânea não sabem em quem vão votar. Agora, eu tenho por intuição que as pessoas estão preocupadas com a questão do país, preocupadas com a questão eleitoral, mas não veem
né? Não veem no quadro aí nenhum estímulo, né, para, digamos assim, se posicionar. Agora, existem demandas claras também da sociedade, que é a questão da violência, que é a questão da corrupção e a questão da impunidade. Isso está muito forte no eleitor. Agora, ele não sente ainda, ele não se debruçou sobre esses candidatos, ou mesmo não acredita que nenhum desses candidatos possa trazer respostas às suas demandas. Bem observado, Madu. Vamos continuar. Oi, Andreasa. Só para completar, me perdoe, o tabuleiro só vai ter movimentos depois que a campanha começar. Estão aí as pesquisas, essas todas que nós comentamos aqui, mostrando que o cenário é de engessado. Tem dois personagens jogando bem o jogo, jogos possíveis para cada um deles, entre os pré-candidatos. Há aqueles jogando muito mal até agora, mas dois estão jogando muito bem. Entenderam para quem falar e estão falando. O Jair Bolsonaro, há muito tempo, identificou o seu eleitorado, esse que lhe dá 11% na espontânea, e tem investido, por falta de vocação dos demais, para o eleitor de centro e de centro-direita. O eleitor que historicamente votou no PSDB, por falta de opções muitas vezes. O Bolsonaro hoje ocupa esse espaço. Ninguém chega a 20% do eleitorado tendo votos do chamado eleitor radical de extrema-direita. Isso não existe. O Bolsonaro é um candidato sólido porque ele ocupa uma faixa central do eleitorado. Compreendeu isso e fala para esse eleitor também. O outro que faz uma campanha impecável é o Ciro Gomes. Eu acho que ele claramente, e aí eu discordo da Vera ou do analista com quem ela conversou, o Ciro Gomes identificou que o eleitorado dele possível para o crescimento, e aí que ele cresce, é o lulista, na ausência do Lula. Ele tem falado para esse eleitor, tentando inclusive se preparar para o momento em que o Lula indicar o seu nome. Então, esses dois jogam um jogo muito bem jogado, com as possibilidades que tem, em alguns casos muito limitadas. Os demais estão brincando. Entre os soltos, né? Porque o Lula faz o jogo direitinho também. Não acho que o Ciro faça o jogo direitinho. Acho que ele mistura laivos daquela boca rotice dele lá, falando às vezes sandices do tipo vai expropriar poços de petróleo, que vai rever a dívida sem explicar como. Essas coisas que atemorizam uma parcela do eleitorado e uma parcela importante dos agentes econômicos, portanto, colocam ali a candidatura dele num patamar que gera mais preocupação hoje no mercado do que a do próprio Jair Bolsonaro. E eu não sei se as pessoas, essas que querem votar num eleitor num candidato indicado pelo Lula, entendem o que ele fala. Porque ele vai misturando um economês rocambólico ali naquela fala dele. Eu acho que as pessoas pensam que ele fala javanês. Tanto é que ele não se mexe também nas pesquisas. Eu não vejo engajamento do eleitorado dele nas redes sociais. Ele pouco tem engajamento. Não vejo esse eleitorado orgânico dele nas redes se manifestando. Até a Marina, nesse aspecto, tem mais do que ele. E eu acho que ele ainda não definiu. Uma hora flerta com o DEM, com o PP, outra hora flerta com o PSB. Acho que tanto na política quanto no discurso, ele ainda não encontrou um eixo, não.